Após 8 meses, o governo de Jair Bolsonaro conseguiu concluir a aprovação no Congresso da reforma da Previdência. Para debater o assunto, nós contamos com a presença do professor de administração, Camilo Bornia, e do advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, a reforma da Previdência foi aprovada, né, e agora a gente vai entender as regras que estão sendo alteradas para, vamos botar aqui, 2 milhões, pode ser? 2 milhões de pessoas, trabalhadores do setor privado que já estão na ativa e servidores públicos federais. Qual é a posição de vocês sobre a aprovação da reforma, para a gente abrir e já ver o panorama de cada um, a visão de cada um sobre o assunto? Qual é a posição de vocês a respeito dessa aprovação da reforma da Previdência, este projeto? Bom, então vamos abrir as vontade, quadras das vésperas de Grêmio e Flamengo, né? Que é outro embate. Acho que primeiro a abertura de 2 milhões de pessoas afetadas é pouco. Nós vamos ter, todo trabalhador em atividade hoje será afetado pela reforma da Previdência. A partir daí a gente começa a fazer uma análise, não só do ponto de vista técnico-jurídico, mas das consequências disso, né? Pessoas que estariam, por exemplo, esperando por 1, 2, 3, 4, 5 meses para se aposentar no regime próprio, por exemplo, de servidores, poderá ter que esperar um tempo bem maior, porque a exigência de uma idade mínima transitória, em torno de 57 e 61 anos de idade, mulher e homem. No regime geral também vai haverá uma dificuldade um pouco maior de acesso e com algumas reduções de direitos que normalmente vem consagrado. A princípio, essa reforma, nós já conversamos aqui para mim, um pouco aguda, não foi atenuada tanto quanto possível. Ontem a gente até, quem acompanhou, viu os debates com o senador Paim entrando quase que infartando dentro do Senado, esperando que houvesse um pouco mais de flexibilização dela. Sim. Ela é muito aguda, ela terá consequências bastante fortes e reflexo disso a gente vai sentir daqui a 5, 6 anos. Doutor Dayson, realmente, o senhor tem razão. Eu preciso fazer uma correção. Foi um equívoco meu. Eu li errado. E realmente, por isso que eu fiz uma cara estranha. 2 milhões? 2 milhões é pouco. Realmente, a produção já tinha colocado para mim. O número gira em torno de 72 milhões de cidadãos brasileiros, de trabalhadores do setor privado, né, que estão na ativa. Perfeito. E servidores públicos. Agora, perfeito. Eu arredondei, foi um equívoco, peço perdão. Agora sim, professor Camilo. É evidente que quando tu aumenta, principalmente a idade de aposentadoria, tu vai impactar uma série de pessoas. Mas a verdade é que se não for feito nada, nós vamos ter o país inteiro sendo afetado, porque o que está motivando esta reforma é a falência das contas públicas. Hoje a gente tem um déficit que ele vem crescendo ano após ano. O Brasil tem um problema demográfico muito sério, as pessoas estão vivendo mais, as famílias têm menos filhos. Todos os indicativos aí do IBGE apontam que nós vamos entrar numa situação que não vai ter sistema previdenciário baseado num sistema de repartição capaz de sustentar este modelo. As projeções dizem que para 2060 a gente vai ter 2,2, vai ser o número de pessoas ativas para cada inativo. Isso é praticamente insustentável, não se sustenta. A gente precisa fazer alguma coisa urgentemente, não para salvar 72 milhões de pessoas, mas sim para salvar 210 milhões de pessoas. Ou se faz isso, ou não vai ter dinheiro para o SUS, não vai ter dinheiro para a educação, não vai ter dinheiro para a estrada, não vai ter dinheiro para absolutamente nada. A gente vai pagar, vai ser o sistema pelo sistema. Isso não é sustentável do ponto de vista econômico, que pesem aí as boas intenções das pessoas que querem resolver o problema de perspectiva de uma vida com o mínimo de conforto quando cheguem na velhice, né? Vamos ficar primeiro no aspecto econômico. A equipe econômica do governo estima que num prazo de 10 anos, cerca de 800 bilhões vão ser economizados com a reforma. O montante é esse mesmo, e aqui a gente tem a perspectiva econômica e também tem a perspectiva jurídica de quem lida, né, com a Previdência diariamente. O que representa esse valor? Aí no aspecto econômico, muito se fala em alavancar investimentos, poder fomentar a economia através do caixa regulado. Vou começar com o Dr. Dayson e depois com o professor Camilo e depois a gente inverte a ordem. Os dados do governo, inclusive, eles foram afetados e contestados dentro de algumas audiências públicas. Os números, óbvio que aí é um debate de natureza econômica e contábil, ele talvez divirjam, talvez na ordem de conceito da condição econômica brasileira.
o doutor Fagnani, a doutora Denise Gentil, entre outros, apontaram que esse número seria exorbitante. E, contraditoriamente, esse número não atinge, por exemplo, as benesses ou diminuição de incidência de impostos que ocorreram nos governos Lula, Dilma e Michel Temer, que é o que nós chamamos tanto da desvinculação de receita da União, quanto das desonerações das linhas de produção. Então, há um contrassenso, e aí é óbvio que é uma opção de governo, né? O governo, em dado momento, abriu mão de receitas desonerando a empresa e agora, como houve o desequilíbrio dessa receita, está onerando a sociedade como um todo. Então, essa foi uma das grandes discussões, um grande ponto de divisão no Congresso Nacional e também no Senado. É saber a quem nós vamos servir, se nós vamos servir ao capital, se nós vamos servir à sociedade. Óbvio que nós vamos dizer, 800 bilhões economiza. O Chile fez isso. Em 1981, com a reforma do Chile, se economizou muito. Se entregou todo esse capital para a iniciativa privada. A resposta veio 35 anos depois. Estamos vendo que o Chile está vivendo um colapso e levando em colapso junto a América Latina, como aconteceu com a Argentina, está acontecendo com o Equador e, surpreendentemente, com o Peru. Então, esse desvio de conduta ou até de preocupação, nós deveríamos também mudar a rota. Nós não devemos nos preocupar, por exemplo, em dificultar o acesso de aposentadoria do regime geral, que é uma média de R$ 1.300. Nós temos que dificultar acesso, então, dos grandes benefícios. Então, haver uma tributação sobre esses grandes valores. E aí eu posso jogar até contra mim, né, pegando as carreiras jurídicas, que normalmente são bem remuneradas no Estado, elas deveriam, então, ser mais tributadas. E não são. Há, sim, uma readequação a partir de um aumento de alíquotas, inclusive dos inativos, mas porque houve um erro estratégico com relação ao Estado brasileiro em desonerar determinados setores. Então, nós estamos pagando a conta de desoneração de uma industrialização talvez factível a erros, sem investir em tecnologia, sem investir em educação, sem investir em aprimoramento que nos desse uma rentabilidade maior. A contrapartida não foi garantia de emprego, nós estamos aí com 13, 14 milhões de pessoas desempregadas, mais os 30 milhões da informalidade. Então, a contrapartida de toda essa desoneração está sendo a reforma da Previdência. Isso, ao meu ver, é desproporcional. Do ponto de vista, talvez macro, assim, até sociológico, talvez do ponto de vista de gestão pública esteja correta. Mas as rotas deveriam ser corrigidas ao tempo. Nós estamos fazendo uma reforma muito profunda, quase que transformando o sistema solidário em quase um sistema de mera assistência social. Professor Camilo. Eu realmente não entendo qual é onde é que está o ponto do argumento da desoneração. A gente tem um país que praticamente cobra 40% das pessoas em termos de imposto. Então, eu concordo que a gente tenha desajustes em determinadas áreas, áreas que pagam mais do que outras, mas o que está no fundo, e nesse aspecto eu sou um crítico da reforma da Previdência, apesar de achar que esta reforma é necessária, porque na verdade a gente tem um confronto de um modelo que ele está sendo colocado à prova. A gente tem um sistema que é uma pirâmide de Ponzi. Ela não se sustenta. Existem basicamente dois sistemas previdenciários, o de repartição e o de capitalização. A gente vive um sistema de repartição onde todo mundo é chamado para participar da conta e fazer uma equalização de riqueza entre as pessoas que participam dele. Ora, quem participa do sistema é quem deve contribuir com ele. Quem deve participar do sistema de previdência são aqueles que vão utilizá-lo. Então, não me parece que faz parte, né, deste bojo discussões de como a carga tributária é cobrada, porque isso não faz parte do sistema, isso é uma deturpação do sistema. O sistema ele deve viver apenas das deduções feitas das pessoas, né, e das empresas que, de certa forma, também são das pessoas. O problema é que o Brasil acabou confundindo e botando no mesmo balaio toda a Seguridade Social. Então, a carga tributária, o regime geral da Seguridade tem assistência, tem saúde e tem previdência. E, claro, se colocar tudo na mesma conta, então acaba tendo a gritaria, por exemplo, como teve do senador Paulo Paim, né, e de todos aqueles que defendem aquela CPI que diz que a Previdência é superavitária, mas se a gente separar cada uma das rubricas, a Previdência em si, ela é extremamente deficitária. A gente precisa resolver. Se a gente não resolver isso aqui, a gente vai estar tirando dinheiro da saúde, da própria assistência, da educação e de outras áreas. Aí vou inverter agora a ordem do ponto de vista econômico. Aí são perguntas diferentes para cada um. Do ponto de vista econômico e jurídico. Do ponto de vista econômico, o projeto de Bolsonaro e Guedes vai gerar e como geraria crescimento econômico?
A reforma não visa gerar crescimento econômico. A reforma visa apenas aliviar o prejuízo que hoje o sistema já dá. Isso não vai ser suficiente para gerar crescimento econômico. Isso vai permitir com que o Estado brasileiro tenha um buraco menor e, por consequência, o governo teria, em tese, um pouco mais de capacidade financeira para fazer aquela parte que cabe a ele, que no Brasil ainda é infraestrutura. Então, hoje nós não temos investimento em estradas, a gente está com portos, navios, escoamento de produção, enfim, a gente tem uma série de demandas que cabe ao governo federal, o governo federal não tem gasto para fazer. Nós temos contingenciamento na área de educação, na área da educação superior, enfim, problemas na saúde e o governo fica recorrentemente, né, tentando fazer as contas fecharem. Então, o máximo que vai dar vai ser um gás a mais para que as contas do governo fechem e ele possa fazer minimamente aquilo que é a sua atribuição. Mas isso, por si só, não vai gerar crescimento econômico. Dr. Dyson, em relação ao ponto de vista jurídico, há pontos inconstitucionais que podem trazer uma avalanche de processos na justiça? Com certeza, mas deixa eu só pegar um gancho aqui, companheiro, porque a gente, esse dualismo ele é importante, né? Porque quando a gente fez a Constituição de 88, a gente estabeleceu exatamente o que tu dissesse, né? O conceito da Seguridade Social. Por quê? Porque nós acabamos, no governo Lula, endossando uma convenção da OIT que deveria ter sido feita já há muito tempo, desde 52, nós não a referendamos, mas já tinha no sistema brasileiro a clara visão de que a mera contribuição individual do trabalhador e do empresário, como em todo o sistema internacional, não é viável e não é sustentável. É importante a participação da sociedade e por isso que nós trabalhamos com o conceito de solidariedade. Então, nós não podemos mais falar, desde 88 para cá, que a obrigação previdenciária é só e exclusiva do trabalhador e do empresário. Ela é da sociedade também, senão nós vamos gerar um exército de miseráveis e vamos ter que buscar na assistência social, que também não tem, é o mesmo fundo, né, que não vai ter sustentabilidade. Feito só esse pequeno parênteses, até porque a tua colocação foi muito, muito bem feita, entendeu? Então, perfeito, eu acho que esse debate aqui é um debate, né, gente? Se não virar um monólogo. Mas deixa eu só roubar a questão das demandas. Tem um dispositivo que arrepia qualquer jurista em qualquer lugar do mundo. Tem dito lá na emenda, não me lembro o artigo, mas se não me engano é 25, que diz o seguinte: toda aposentadoria que foi concedida, que não houve contribuição por tempo, será gerada nula. Por exemplo, um magistrado que fez um concurso público e teve lá a comprovação de um tempo da advocacia, um tempo rural, e levou para dentro disso e se aposentou hoje, amanhã, pela reforma, essa aposentadoria pode ser nula. Então, essa é uma norma desproporcional. Ela afeta todos os métodos de conceito de segurança jurídica. Ela não poderia dizer isso. Ela até poderia dizer que vamos tentar fazer a indenização disso, etc. Mas não é isso. E do ponto de vista do direito adquirido, que também é um foco de debate, e está sendo um grande problema, porque se gerou muita insegurança jurídica com a reforma. Nós estamos vendo hoje, até a 0 hora, a notícia que o governador já pediu um parecer para a Procuradoria, se não me engano foi na 0 hora, para esclarecer o que é direito adquirido. Porque tem pessoas que já têm incorporado uma função gratificada, um cargo ou uma situação que estão dizendo que não terá mais direito, mesmo que ela tenha implementado todas as condições para se aposentar. Então, isso está gerando um temor. Então, isso também vai assolar o Poder Judiciário, vai multiplicar demandas, porque até a gente amadurecer esta reforma demorará muito tempo. E só para concluir, nós temos que entender o seguinte: hoje, com a reforma aprovada, cada caso é um caso. O trabalhador X vai ter uma situação, o funcionário público do município Y vai ter uma terceira, do governo do estado X vai ter outra. Cada situação tem que ser analisada individualmente, não existe mais uma generalização. Então, nós vamos ter muitos problemas exatamente por causa dessa especificidade. Voltando só para a parte econômica, o Dr. Portanova, ele colocou o seguinte, que a Constituição de 88 atribuiu responsabilidade da Previdência para a sociedade. A questão que isso, do seu ponto de vista econômico, ele é falacioso, porque não se sustenta. Se eu simplesmente pegar e disser que a sociedade vai pagar, que eu vou tributar o capital ou qualquer coisa assim, isso vai acabar revertendo
de qualquer forma, sobre as pessoas que participam do sistema. Porque o dono do capital, quando ele tem o seu capital, né, sobretributado, ele recebe uma taxação a mais, o caminho natural dele é fazer com que aquele custo seja repassado. Isso significa repassar para os preços. Moral da história, aquele trabalhador que está sendo, na verdade, enganado com aquele discurso, olha, nós vamos te ajudar, a sociedade vai ajudar a bancar a tua aposentadoria, porque a tua contribuição sozinha não é capaz de sustentar, a gente está fazendo com que ele acabe pagando mais caro por toda a cadeia de produtos que ele acaba comprando, porque afinal de contas a gente inventou algo que no papel pode ser muito bonito, mas na prática econômica isso não acontece, de achar que vai ter um novo participante naquele processo. Ora, o dono do capital, quando ele tem a sua tributação, a sua taxação aumentada, ele simplesmente repassa. E aquele cara que está lá na ponta, sendo taxado já pelo salário, ele vai acabar pagando mais. Então, isto é cobertor curto. Né? É mais ou menos realimentar um sistema que ele não gera energia sozinho. Ele vai acabar fazendo... Alguém vai pagar a conta e vai ser o trabalhador. Se quiser completar, doutor, para finalizar. Porque eu acho interessante como os dois universos, às vezes, estão separados, mas eles interagem, se chocam. Eu compreendo a intenção, mas não se sustenta. Se eu sou dono do capital e aumenta o meu capital, eu faço o seguinte, eu repasso o preço. Então dizer que nós vamos taxar grande fortuna, vamos taxar o dono do capital, a gente está enganando as pessoas. Só para fechar e equilibrar o debate, doutor Fábio. Não, mas é que assim, do ponto de vista administrativo, eu até vou concordar contigo, entendeu? Mas do ponto de vista da ordem, ou a gente estabelece que a Constituição vale ou ela não vale. Se ela não vale para isso, ela não pode valer para nada. Então nós vamos gerar o caos. Ou a sociedade se organiza e vai estabelecer que o capital tem que pagar sim, o empresário tem que pagar, o trabalhador tem que pagar como os países desenvolvidos fazem, e aí tem tributações de 50%, 60% e todo mundo aplaude porque é um Estado maravilhoso. Então nós temos que ter a visão de que no Brasil o problema é que nós tivemos muitas distorções, muitas. Não estou aqui condenando ninguém, mas também nós não podemos dizer que tem que agora se jogar tudo no colo da sociedade. 72 milhões de pessoas serão oneradas por isso. Ou a gente estabelece que o Estado é verdadeiro, ou ele vai ser uma ficção efetiva e a Constituição não vale nada. E aí vamos acabar com julgamentos, por exemplo, da segunda instância que tu noticiava, não precisa mais, o Estado vai julgar do jeito que quiser ou como quiser. Nós não podemos fazer isso, senão nós vamos gerar o caos. Aí, do ponto de vista administrativo, te dou toda a razão. Ah, mas isso aqui é uma ficção, tá bem. Ou a gente reconstrói o Estado a partir de uma realidade, ou nós vamos ter que fazer o seguinte, ou o capital vai ser apropriado pelo Estado e ele vai ser o gerador de riquezas. É que o Estado, tá? É que tu não reconstrói o Estado a partir de um desejo, a partir de uma lei. Os países que conseguem fazer isto e conseguem sustentar em cima deste modelo, eles têm uma coisa chamada poupança acumulada. E nós não temos poupança acumulada, nós somos um país pobre. A única alternativa para alguém ter a segurança que vai se aposentar com um valor condizente com aquilo que ele acha que merece é a pessoa acumular, poupar e ser remunerado por isto. Bom, o debate está em alto nível, colocado em diferentes pontos de vista, mas que, obviamente, cada um em casa vai unir, vai confrontar e vai tirar a sua opinião a respeito. Eu quero agradecer sempre a presença do Dr. Dayson Portanova e também do professor Camilo Bórnia, que nos trouxeram aqui um debate animado, né? Como um debate tem que ser irrespeitoso. A gente agradece sempre a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos e até o próximo encontro. Valeu, muito prazer, doutor. Valeu o debate. Muito obrigado, gente.